Amados irmãos, irmãs, podemos nos sentar. Hoje, na nossa oração conjunta, na oração coleta, pedimos a Deus adorar de todo o coração. E o que significa adorar a Deus? A Bíblia sempre nos fala de adorar a Deus, louvar a Deus, prestar um culto ao nosso Deus, que é o nosso Salvador. E quando lemos lá nos primeiros capítulos, já tem uma cena que nos convida a adorar a Deus da maneira que Ele gosta. Quando lemos a história de Caim e Abel, parece uma grande injustiça de Deus. Parece que Deus é o culpado, porque se Deus tivesse aceito a oferta de Caim, Caim não ficaria com ciúmes de Abel, e não haveria o fratricídio. Mas acontece que Deus não é falso, Deus não pode mentir. Se algo não agrada a Deus, Ele deve falar. Nós que somos falsos, né? Nós que temos a mania de fantasiar, de maquiar, mas Deus não pode ser falso, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. E a história, ela traz um grande princípio. A Midrash, que é um comentário judaico, ele tenta tirar o sentido do texto. Antigamente não tinha a tecnologia do papel. A maneira de passar a palavra de Deus era através de histórias. A história, se eu conto uma história aqui, em casa vocês podem recontar depois. Tenho certeza de que muitos entenderam a história, o enredo do Evangelho de hoje. E é fácil decorar a história. O conjunto de leis talvez não seja fácil decorar, mas uma história é sim fácil de decorar. E o judeu, com essa midrash, essa palavra que significa comentário, tentava tirar o valor, a essência, aquilo que Deus quer dessa cena, dessa história. E o que Deus nos mostra na cena de Caim e Abel? Que existe uma maneira correta de adorar e de agradar a Deus. Quando a gente quer agradar uma pessoa, a gente não faz as coisas segundo o nosso gosto. Hoje, a Kenia e o Bruno vão renovar os votos, 10 anos de casado. E São Paulo fala-nos hoje da mulher agradar o marido. Claro que aqui São Paulo vivia em uma certa sociedade. Deus gosta da isonomia, Deus gosta da equidade, dos direitos iguais. Hoje nós podemos ler essa palavra como o homem e a mulher agradar uns aos outros. E o que é agradar? Se o Bruno quiser agradar a Kenia, ele não vai comprar uma bola, ele não vai comprar algo que vai agradar a ele, ele vai comprar algo que agrade a ela. E é assim com Deus. Às vezes nós queremos agradar a Deus, prestar uma oração, fazer um culto, rezar a Ele da nossa maneira. Isso não existe, porque para agradar a Deus tem que ser segundo a sua maneira. E Deus não aceitou o sacrifício de Caim, porque não era aquilo que Deus queria. E o Evangelho de São Marcos, na sua simplicidade, tem um padre, um comentarista, que fala assim: o Evangelho de São Marcos, ele põe um subtítulo: como agradar a Deus. E Jesus, que é mostrado neste Evangelho tão simples, de 16 capítulos, mostra esse Jesus que vai sempre à casa do Pai, à sinagoga, ouvir a palavra do seu Pai. Pensemos, amados irmãos, se Jesus é a palavra encarnada de Deus, Ele é a sabedoria, Ele sabe o que Deus quer de cada um de nós, porque Ele vai à sinagoga, porque Ele quer também que cada um de nós nos encontremos no seu templo santo. A igreja é o lugar não somente de escutar a palavra de Deus, mas também de compreendê-la. Não basta escutar e ler a palavra de Deus, temos que compreendê-la. Nos Atos dos Apóstolos tem um eunuco etíope que está lendo o livro de Isaías, mas não entende. E Filipe fala para ele: olha, você está lendo o livro de Isaías? E ele reconhece: olha, eu leio, mas não entendo, porque é necessário que aquele homem recebesse o Espírito Santo, participasse da igreja, e aí podia compreender a palavra de Deus. Sem o comentário, sem a midrash, sem essa explicação, a palavra de Deus torna-se vazia. E aí acontecem os abusos que nós vemos em nome de Deus, em nome da palavra de Deus. A igreja é o lugar seguro de se escutar e de se compreender.
Jesus se coloca à disposição de Deus, vai ao templo de Deus. E essa é uma parte importante da nossa vida. Estar no templo de Deus, retirar um tempo para rezar, é algo que agrada a Deus. Deus tem sede da gente. Quando Adão, ele peca, o que Adão faz? Ele se esconde. E Deus pergunta: onde estás? A sede que Deus tinha de Adão, mas Adão, por seu pecado, se escondeu. E quando estamos no seu templo, Deus, nós respondemos a este anseio de Deus. Em São Lucas, quando Jesus criou a missa, inventou a missa, quando ele rezou, não a última ceia, mas a primeira missa, ele falou assim: desejei ardentemente celebrar convosco esta ceia. Quando nós colocamos na presença de Deus, no templo santo ou em casa, durante este tempo de pandemia, agradamos a Deus, porque a gente faz a Deus não aquilo que a gente quer, mas aquilo que Ele mandou fazer e ordenou, e é o que agrada a Ele. Afinal, no terceiro mandamento, o que diz? Guardar o dia santo, que para nós é o domingo. O próprio Jesus disse: fazei isto em memória de mim. E hoje nós celebramos também São João Bosco, e no final da missa vou dar uma bênção especial aos jovens. A juventude, ela é bela, a juventude, ela tem um traço de Deus. João Bosco viveu no tempo em que os jovens eram marginalizados. Ele acolhia estes jovens, os jovens que eram frutos, que eram órfãos, frutos de guerras. Agora João Bosco acolhia e revolucionava a maneira de educar estes jovens. Todo mundo fala assim, às vezes a gente escuta, né? Uma pessoa que quer falar da rigidez, fala assim: eu estudei em colégio de freiras, para exaltar a rigidez. Mas João Bosco, ele coloca um método belíssimo para os seus jovens: a religião, a razão e o amore volenza, que é o carinho, o amor. E o jovem talvez sinta-se tão necessitado de ser amado. O jovem tem essa imagem de impetuoso, né, de rebelde, mas ele é tão carente por dentro. Por isso que muitos jovens buscam as drogas, buscam o alcoolismo, para se sentir-se amados, sentir-se completos. E qual a missão do pai, né? Na rebeldia de seu filho, amar o seu filho. Na desobediência do seu filho, amar ele profundamente. E a nossa vida torna-se mais feliz. Às vezes nos projetamos nas pessoas, queremos que os nossos filhos sejam um projeto nosso, fracassamos os nossos e queremos que os outros assumam os nossos projetos. E eu lembro no seminário, para vocês entenderem como as coisas de Deus são livres, belas e soltas, e Deus age da maneira como Ele quer. No seminário tinha um seminarista que tinha muita dificuldade de estudar, de aprender, e talvez a gente pensava que ele não fosse um bom padre, porque ele não tirava boas notas. E hoje eu encontrei no Facebook, e ele é um grande padre, um grande pregador. Talvez ele não se encaixasse naquela imagem de padre do seminário, e talvez ele poderia até ser excluído por isso, mas hoje Deus faz maravilhas pela mão dele. E a nossa vida também é assim. Às vezes a gente quer que o nosso filho se encaixe no nosso projeto, da nossa maneira, e esquecemos que Deus age em tudo, que Deus é todo poderoso, e os nossos valores não são os únicos valores. E o seu filho hoje, que pode ser rebelde, que pode ser revoltoso, e por causa disso você pode ter um certo bloqueio com ele, amanhã ele pode ser uma grande pessoa. Tem um comercial que eu acho muito bonito, que é um jovem que está subindo, né, uma estante de livros, e aí o comentarista fala assim: hoje ele vai tomar uma bronca, mas amanhã ele vai ser um grande explorador. Então, amados irmãos e irmãs, ao contemplarmos hoje São João Bosco, que possamos ter esse amor pela juventude, que possamos abraçá-los. A rebeldia faz parte deles, que possamos amá-los como eles são, e confiando sempre na graça de Deus. Deus age em tudo, Deus atende a oração de um pai que dobra os seus joelhos. Por isso, com o filho que é revoltado, com o filho que passa dificuldades, confia em Deus,
Não se projete no seu filho. Deixe o seu filho crescer assim como Deus faz com cada um de nós. E a nossa missão é uma só, não é julgar, porque isso cabe a Deus, mas somente perdoar e amar profundamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.